Damos ao Boa vivo. noite, Brasil, boa noite. Boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, boa tarde para quem está ouvindo num outro horário, que está ouvindo a gravação dessa nossa live aqui. Essa é a 7ª live que a gente está fazendo sobre mitos e verdades das mulheres líderes. E hoje a gente tem uma convidada especial. As outras eram especiais, mas essa tem um quê de especial para a gente. Bom dia, boa tarde para quem... Entrou meu telefone junto. Que é a Lívia Marquez, que tem um histórico de ter saído de uma carreira de bailarina. Ela foi bailarina do Missouri Ballet e hoje ela é diretora de comunicação da Oi. A Lívia é formada em publicidade e propaganda, pós-graduada em marketing pela PUC e em Digital Innovation Branding and Advertising pela Kellogg School of Management. Com ampla experiência em comunicação, no qual atua há mais de 25 anos, lançou o YouTube Space no Rio de Janeiro. Eu fui lá visitar o YouTube Space, um espaço absurdo de maravilhoso, acolhendo mais de 2.000 creators no ano, nos 2 anos de vida. Foi diretora de conteúdo do G-Show, onde lançou projetos como o Big Brother Brasil 2019, conseguindo um dos maiores números de audiência no site e nas redes. Também foi Advertising and Brand Director da TIM, onde fez o reposicionamento da marca em 2016, trazendo a nova logo ao mercado brasileiro. Do balé, a Lívia traz uma essência de disciplina, empatia e leveza, tão necessários para o mundo atual e que a gente vai discutir em mais detalhes quando a gente começar a falar das características das mulheres líderes. Agora eu vou me apresentar, né, para dizer quem sou eu. Comecei apresentando a Lívia, mas eu sou a Cris Dumont. Eu trabalhei em cargos de liderança aí no Brasil. Eu moro na Polônia hoje. Durante 25 anos, na área de comunicação e marketing também. E em 2011 eu me mudei para a China. E aí, na China, eu tive que reaprender toda uma outra identidade, porque quando a gente começa a trabalhar aos 18 anos de idade, a empresa que a gente trabalha vira sobrenome. É Cristiane da DPZ, Cristiane da Thompson, Cristiane da não sei onde, do Globo. E, de repente, você não tem esse sobrenome. E não ter esse sobrenome faz uma falta na sua personalidade. Aí você aprende a... E quem sou eu? Fora o trabalho, né? E foi esse processo que eu passei. E nesse processo que eu passei, eu descobri uma segunda carreira que eu fiquei muito feliz, que é a carreira de coaching. Então, há 7 anos que eu trabalho como coach, sou credenciada pela ICF como PCC, Lívia foi minha cliente, a gente, né, teve o privilégio de trabalhar uma com a outra, e hoje eu estou aqui na Polônia, aqui meia-noite, né? Para quem já está assistindo as outras lives, já sabe que é meia-noite. Eu sei que tem gente que está em Londres, a Cris Cerqueira está sempre participando também, é outra que está 11 horas da noite lá. E, Meilin, apresente-se agora você. Bom, eu sou psicóloga de formação, sou coach também, credenciada pela ICF, atuo no coaching desde 2014. Antes disso, eu tive uma carreira em recursos humanos. A minha área de especialidade dentro de RH foi o desenvolvimento humano e organizacional, então estou nessa pegada de desenvolvimento desde sempre na minha carreira. E já fui líder também, né? Já passei por posições de gerência, de diretoria na carreira corporativa, e eu sei, né, alguns desafios do que é ser uma líder mulher em organizações. Na época que eu passei, inclusive, eu era minoria. Em algumas empresas eu era a única mulher em algumas reuniões, ou era minoria, bem marcante, né? E me inspira esse programa, né, que a gente está desenvolvendo, eu e a Cris, de trazer à tona experiências, narrativas de mulheres que estão na liderança. E eu e a Melinha, a gente se conheceu num curso, né, de coaching de grupos e equipes, e a gente percebeu que nós éramos 2 mulheres que já tínhamos estado no mundo corporativo e estávamos há 10 anos fora do mundo corporativo, e a gente tinha uma opção de coisa em comum nessa questão de o que a gente precisou vencer no mundo corporativo, o que era normal. Aí a gente começou a trocar figurinha, né? No meu tempo, eu falava, o homem falava por cima de mim. Numa sala de reunião,
né? Reunião, aquelas reuniões que a gente sabe, né, Lívia? Agência de propaganda, o cliente, quando precisava do cafezinho, era para a mulher automaticamente, né, que os homens olhavam. A gente achava isso tudo muito normal. Hoje em dia isso está sendo questionado. Mas aí a gente resolveu fazer o seguinte: olha, 10 anos se passaram. Será que nesses 10 anos as coisas não mudaram? Vamos trazer as mulheres que estão hoje lá para dizer o que está acontecendo, o que aconteceu. E daí que surgiu a ideia das lives. Quer acrescentar alguma coisa ou vamos mandar a primeira pergunta para a Lívia? Daqui a pouquinho, a primeira pergunta. Eu só quero também reforçar que a gente pensou nessas lives para homens e para mulheres, né? A gente não tem expectativa que seja um assunto só interessante para a mulher. Então, é isso. Né? Porque eu acho que diz respeito a uma revisão, né? Como sociedade, né? Para a gente promover a equidade de gênero. E aí, Lívia, né? Eu vou começar com a primeira pergunta para você. Você é uma mulher que hoje ocupa uma posição de liderança, mas nem sempre foi assim. Você deve ter começado de outro jeito. E o que mudou, né? Quando você assumiu sua primeira posição de liderança? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês duas. Sim, é um prazer, Cris, te rever. A gente tem uma história muito especial. Você me ajudou muito na vida. Então, começo te agradecendo. Eu acho, Melim, quando eu assumi a posição de liderança, eu me sentia pronta. É uma história um pouco diferente. Eu almejei muito porque eu comecei minha carreira talvez um pouco atrasada, eu diria, porque eu tive, como a Cris falou, uma profissão antes. Então, quando eu assumi essa posição de liderança, eu já tinha uma certa maturidade com gente. Eu não sou daquele do time que fala, não, eu acho que foi cedo, não me sentia preparada. Não, eu me sentia muito preparada, porque acho que uma das maiores forças que o balé me deu foi ter leitura da audiência que a gente tem, foi ter leitura das pessoas. E isso, para mim, foi um pouco natural, essa posição de liderança. Então, como eu fiz uma chamada no Instagram, isso não foi um tropeço para mim. Isso foi uma delícia. E é uma delícia, né? Você ter uma posição onde você pode trocar. E se a gente tira um pouquinho dessa palavra de liderança, acho que eu ando implicando um pouco com ela ultimamente, eu acho que quando você está numa posição que você pode influenciar mais ou trocar mais, é muito gostoso. Então, essa fase da minha carreira, de sair e assumir uma posição de liderança, não foi um tropeço. Eu tive milhões de outros tropeços, mas essa eu não achei um desespero, não. De curiosidade, por que você anda implicando com essa palavra liderança? Eu acho que, na verdade, assim, quando eu vejo o conjunto liderança feminina, eu entendo tudo, entendo totalmente o meu papel. Mas a liderança em si, a primeira liderança, às vezes, é muito solitária mesmo. E eu sou uma pessoa muito da troca. Então, eu acho que, óbvio que em algum momento a gente precisa liderar e eu preciso assumir as posições, mas eu realmente me sinto uma pessoa do coletivo, oriunda de um corpo de baile, sabendo que as coisas não são decididas no singular. Então, acho que eu ando implicando um pouco por isso, sabe, Cris? Assim, acho que as coisas, de fato, hoje, a gente pode falar, tudo é muito melhor com uma visão diversa, tudo é muito melhor com uma visão do coletivo. Mas é óbvio que chega um momento que, pum, tem que decidir. E aí, sim, a gente está assumindo, eu tenho que calçar esse sapato, afinal, estou com esse sapato. Tirou as sapatilhas e aí botou os escarpãs. Eu nunca tirei minhas sapatilhas. Hoje de manhã, inclusive, eu fiz aulas de balé. Daqui a pouco eu posto. Não vou tirá-las nunca. Acho que não. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Porque isso é um assunto muito bom para ser explorado. Mas a gente quer saber também o seguinte: nessas empresas que você já trabalhou na TIM, na Globo, no YouTube Space, né? Na Oi, como é que era essa divisão de homens e mulheres, né, nos cargos de liderança? E, mais importante de tudo, a que você atribuiria essa divisão? A gente já falou com mulheres de segmentos de TI, de segmentos relacionados à aviação, que são mais masculinos. A gente está falando com você, que é uma área de marketing, comunicação, que naturalmente ou culturalmente, né, que essa é a discussão, ela é mais feminina. Então, como é que é a sua história? Eu acho que, bom, aí pegando realmente do início da história, antes de uma posição de liderança, eu entrei
prioritariamente também numa empresa mais masculina, que foi a BAT, a Souza Cruz. E aquilo, para mim, foi um choque, porque eu vim de um ambiente de balé, onde a mulher é enaltecida, onde a mulher é o principal elemento de uma apresentação. Aquilo foi um choque, mas ali o meu maior desafio não era o equilíbrio entre homens e mulheres, isso para mim não era uma questão. O meu maior desafio era mostrar a minha técnica em comunicação, técnica em marketing, que eu estava apta àquela posição. Eu acho que aí, com o seguir da minha carreira, né, continuando a carreira, eu acabei enveredando muito, foram muitos anos, e eu ainda estou em telecom. Né? Atualmente eu trabalho na Oi, que está se transformando, em breve não chamo mais de telecom, mas sim de uma plataforma digital. Mas é um mundo muito também masculino. E sim, apesar de comunicação você ter mais posições de mulheres, eu tive chefes até, enquanto eu não tinha assumido uma posição de diretoria, eu já tive chefe que era homem. E sim, existem algumas diferenças, sim. Eu acho que eu tenho uma história muito, muito curiosa, até no tratamento, não só a diferença de equilíbrio, você via mais homem do que mulher, isso há mais tempo atrás, e no salário. O dia que eu descobri que o meu salário era menor do que o meu par, que eram posições similares, eu nunca mais esqueci o salário dele, a ponto de quando eu fui negociar que eu saí da empresa para outra empresa, eu achei que eu ganhava o salário dele, de tão, né? E aí negociei com o salário dele, achando que era o meu valor. Então, assim, mas é um absurdo uma situação dessa, né? A gente viveu uma situação... Hoje eu acho que a coisa está muito mais, né, equiparada, equivalente. Especificamente na empresa que eu estou, a gente tem um cuidado, sim, grande com esse olhar. A gente já tem uma equivalência de reportes, tanto homens quanto mulheres. Então, eu acho que bom que a gente conseguiu evoluir nesse sentido. Mas eu volto a falar, isso não era um olhar para mim, nossa, que difícil, a mulher está tão complicada nesse mundo, né, há 20 anos atrás, né, não são 10 que eu tenho 20 e poucos, assim como a Cris. Aquilo não era uma questão para mim. Nossa, olha como é que a mulher não está numa posição. Não era. A minha questão era, corre atrás, Lívia, porque você saiu de um mundo de balé e você precisa ser melhor do que você mesma e não do que os outros. E essa talvez seja, essa é a minha cabeça, a minha luta de evolução não é perante comparando com os outros, é comigo. Isso é uma cabeça de uma bailarina, de um esportista. Então, talvez por isso tenha sido uma história um pouco diferente. Mas é óbvio que eu sei que cada passinho que eu conquistei, que a gente foi, né, abrindo caminho, isso com certeza está abrindo caminho para gerações. Para minha filha, eu fico feliz de hoje poder falar que eu estou numa empresa que eu vejo que tem um olhar muito mais diverso para isso. Uhum. Ouvindo você, Lívia, né? Você já entrou um pouquinho na próxima questão que a gente vai lançar, né? Você falou dessa questão dessa mentalidade, né? Do mindset de uma bailarina que de superação, né? De concorrer consigo mesma, né? De ir lapidando, tal. Acho que você já antecipou um pouco, mas o que mais além disso? Você pode, né, aplicar da sua experiência como bailarina nos desafios atuais, né? O que você carrega, né, desse aprendizado? Porque a gente tem um estereótipo, eu tenho pelo menos um estereótipo de que o mundo da dança, é muito feminino e 2, é extremamente competitivo, né? Então, o que você carregou? Assim, você está muito correta, né, Cris? Eu acho que o mundo da dança, primeiro, começa muito cedo, porque a profissão de uma bailarina acaba aos 30 anos, e ele é extremamente competitivo. Mas a sabedoria, e você consegue sobreviver nesse mundo, e eu acho que essa foi a minha sorte, é quando você entende que a sua competição não é com a sua par, porque ela está ali o tempo todo e está viva. Você está ensaiando uma peça de balé no municipal, você tem uma pessoa atrás marcando, atrás de você, caso você se machuque, caso você dê um tropeção, caso você passe mal. É uma coisa desconfortável. É como eu estar fazendo uma apresentação aqui, tem alguém do meu lado, pronto para entrar assim que eu cair. Essa é a filosofia da dança, né? A gente vai aprendendo isso desde muito nova. Afinal de contas, é uma profissão que eu comecei muito cedo. Mas o que é o bacana disso e a sabedoria disso? É quando você entende que não é com ela, é sim comigo. É tirar o melhor de mim a cada dia, né? O meu melhor. Mas essa perfeição não existe. E eu acho que é aí que começam a vir os enormes tropeços muito cedo, quando você não tem uma maturidade ainda muito forte emocional. Que tipo de tropeços, né?
tropeços que podem se tornar... Eu fui morar fora muito cedo, com 17 anos. Com 17 anos eu não tinha mais pai e mãe e eu estava competindo em Nova York para um lugar ao sol, numa companhia de balé. E aí eu passei para Missouri. Mas até eu passar, eu fiz muita audição. E isso é muito desconfortável, né? Você sai do seu ambiente latino, emocionalmente controlado. Então, por exemplo, eu tive um tropeço muito grande na minha vida que foi desenvolver, naquela época, uma anorexia. Isso não é um processo tranquilo, isso é um processo que durou 5 anos, e hoje eu falo com muita tranquilidade. Hoje já tem vários anos, assim, porque eu vivia no fundo do poço e vivi a minha carreira de balé com essa história. E como é que você, fraca, consegue continuar, porque você é um esportista, de pé sendo aplaudido num palco? Você tem que ter muito suporte emocional. Então, a dureza do balé, eu acho muito mais interessante, Melim, você falar dos tropeços que uma vida dessa pode te dar, porque foi isso que me fez crescer e amadurecer tão rápido, talvez, e com 23 anos, 24, querer falar, tô super feliz, foi ótimo. E aí, quando as pessoas me perguntam se eu desisti, não, eu não desisti do balé, eu nunca vou desistir. Eu só me tornei um outro tipo de bailarina, porque a arte não vai sair de dentro de mim. Mas eu acho que eu cheguei numa finitude, que eu queria ser executiva, eu tinha vontade de outras coisas. Porque o ambiente ele é um ambiente mais tóxico, é um pouco mais difícil, sim. E tem a história da perfeição. Ela não existe. Então, o que é? A busca diária de uma história que não existe. Então, se eu não tivesse setado a minha cabeça para eu preciso evoluir e ser só melhor do que eu fui no dia anterior, talvez eu não tivesse dançado nem meus 13 anos de profissão, como eu tive. E a história desse distúrbio, dessa anorexia, é uma história muito difícil, que eu vejo muitas jovens passando hoje em dia e tem muita disponibilidade para ajudar, porque é uma história realmente que hoje o mundo atual digital também pode levar a isso. Antes isso era um desprivilégio do mundo de modelos do balé. Hoje você vê que isso está no digital, porque as pessoas têm as comparações. E vamos lá, né, minha gente? Eu tenho uma filha de 13 anos, a perfeição não existe. Então esquece o que você está vendo do outro lado do mundo, esse modelo, seja americano, indiano, chinês, um modelo de perfeição. Não, não é. Assim, vamos tentar olhar para a gente no espelho e entender como é que a gente consegue ser melhor do que a gente mesmo. Então, acho que o melhor aprendizado do balé é o que a gente chama de mentalidade, vocês sabem muito bem isso, progressiva, e não a mentalidade fixa, que você... Hoje, muito mais importante do que onde eu tenho que chegar é a jornada que eu estou trilhando para fazer. E não o meu lugar que eu cheguei e conquistei. Eu nunca vou chegar, porque eu espero não chegar, gente. Eu espero estar sempre precisando da Cris para o meu próximo passo. Então, acho que essa é a sabedoria, essa é a beleza da dança. Acho que, assim, obviamente, Melim carregou disciplina, né? A gente... você se acha disciplinada? Eu me acho ultra disciplinada. A questão da hierarquia a gente aprende. Mas essa é uma questão hoje super questionável, né? Eu acho que a gente tem que ter respeito, mais do que hierarquia. Então, o balé me trouxe muitas felicidades, foram anos mágicos, mas com um amadurecimento muito rápido e que moldou emocionalmente para eu conseguir entrar nesse mercado corporativo, mulher, sem saber que tinha esse desnivelamento entre homens e mulheres. Isso não foi uma questão tão forte. Eu acho que fica a gente falou muito nas outras lives da síndrome do impostor, né? Onde a gente está sempre achando que a gente tem que se provar, que a mulher tem sempre que se provar porque ela é a que está sempre, né, querendo a perfeição, que ela está sempre um pouco por baixo. E você falou uma coisa que é quase mágica, né? A competição não é com o outro, é consigo mesmo. Né? É o surfista. O surfista, ele não tem com quem competir, é ele e a onda, ele compete com ele mesmo, é como eu posso ser o melhor. Então, uma dica que a gente pode deixar aqui para quem está passando por isso é tira o olho de fora e bota o olho para dentro, que talvez, né, esse olhar para dentro seja mais produtivo, né? Mais interessante, né, Cris? Mais justo com a vida, mais justo com você. Tem um comentário aqui do Luiz que é melhor do que você mesmo e, principalmente, feliz com você mesmo, que é um outro ponto, né? Não é só o ser o melhor, né? Que eu posso ser melhor, mas eu estar me ferrando, mas eu ser melhor e estar feliz com esta versão melhor que eu estou criando, né? Luiz, se não for assim na vida, não tem graça. Assim, todo dia eu acordo disposta a ser feliz, sabe-se lá da vida, gente. Então, eu acho que tem que ser leve, né? Tem que ser gostoso, tem que conectar com quem te interessa, enfim.
Então tá, olha só, veio o gancho para a quarta questão, que aí você já vai dizer para a gente o seguinte. E eu sei que você já viveu, né? Alguma situação inusitada que você passou por ser mulher em cargo de liderança e como é que você usou toda essa sabedoria, essa leveza e esse jogo de cintura para sair dela. Inusitada, né? Inusitada é uma palavra... Se eu já vivi uma situação desconfortável, pode ser? Pode ser. Inusitada, milhões. Eu acho que... Mas desconfortável, porque eu acho que a ideia daqui é a gente realmente dividir experiência. Eu vivi esse ano uma situação desconfortável, né? Não achei que eu fosse viver isso novamente, mas eu estava numa conversa com, né, uma pessoa uma pessoa de trabalho profissional e com mais gente. E essa pessoa, e era uma conversa super acalorada, a gente, né, não estava chegando num denominador comum, eram coisas super complexas. Em algum momento, a pessoa chegou, depois talvez de 1 hora de conversa, falou, realmente a pessoa ficou irritada e falou: você precisa que eu desenhe? E a pessoa era um homem, e do lado de cá eram só mulheres. E nessa hora, talvez se isso fosse há um tempo atrás, talvez a minha postura tivesse sido outra, não tivesse tido o controle emocional há mais tempo atrás. E ali eu tinha 2 opções, né? Que é o que a gente chama de sequestro das amígdalas, não essas da nossa cabeça. Ali elas poderiam ter sido sequestradas e talvez assim, né, eu sair correndo, ou começar a chorar, ou realmente perder a cabeça, ou eu podia pegar minha bolsa delicadamente e ir embora. E foi exatamente o que eu consegui fazer. Acho que a sabedoria, a maturidade, né? Eu não estava calma de maneira alguma, né? Eu sou uma pessoa super intensa, inteira, eu diria inteira. Eu levantei, passei por trás do homem, toquei no ombro dele, falei: por hoje, deu, chega, você passou dos limites, peguei minha bolsa e fui embora. E acho que isso, né, não foi fácil, não pensem que eu saí de lá inteira. Acho que isso é difícil para qualquer pessoa, mas me pergunto se isso teria acontecido se fosse um homem do outro lado da mesa, se fosse homem com homem. Então, assim, eu não cuido do outro, eu cuido de mim. O que eu fiz com aquela informação depois foi realmente, né? Eu entendi que foi o melhor que eu fiz. E depois eu voltei, dias depois, a pessoa quis me procurar para conversar, percebeu que que teve um problema, que errou, e a gente, né, assim, até chegou num lugar comum. Mas foi uma história que podia ter dado muito errado. E uma história que deu certo. E fico feliz que eu tive, né, o controle para isso. Agora, já vivi histórias, né, essa é uma delas. Eu já vivi como, por exemplo, eu engravidei várias vezes e eu tenho 2 filhos. Mas eu engravidei mais do que 2 vezes. E numa delas, eu perdi. E aí eu fui comunicar também uma pessoa do trabalho que eu estava grávida e a pessoa olhou para minha cara e perguntou: como assim você está grávida? Como que aconteceu isso? Não. Vamos lá, eu vou ter que explicar para você como é que a gente engravida. Então, eu vivi. Isso eu diria que é uma situação inusitada, porque não foi inusitado, foi muito desconfortável para mim e logo depois eu perdi. Então, também foi desconfortável para a pessoa que me questionou, porque acho que ali nunca mais, essa pessoa falou isso novamente. Enfim, acho que a gente aprende. Então, sim, a gente vive muitas situações, mas por que eu acho isso? Né? Eu acho que o entendimento dessa história talvez seja... Ninguém está fazendo de sacanagem. Ali, eu não acho que é uma crueldade masculina de maneira alguma. Eu acho que é simplesmente sapatos distintos. E aí eu queria pegar uma história, um olhar que talvez seja o que eu carregue. Quando você trabalha num balé, e eu trabalhei 15 anos numa companhia, né, dançando, você tem técnicas distintas para o homem e para a mulher. Por quê? Porque o corpo do homem é diferente do que o corpo da mulher. Então, um homem salta muito mais do que uma mulher. Uma mulher pode girar melhor do que um homem. Uma mulher pode fazer um adágio, que é você levantar as pernas, muito melhor do que um homem. O homem tem outras qualidades. Então, eu sempre olhei essa junção como uma complementariedade. E talvez eu tenha entrado nesse mercado corporativo entendendo que é uma complementariedade, entendendo exatamente o meu papel de mulher. E o que eu posso complementar. Então, quando um homem faz uma pergunta dessa, como que aconteceu, eu não vou responder ipsis literis, porque ele sabe como é que faz o filho, mas eu entendo que ele também não está sendo cruel. Ele só não queria grávida naquele momento, que eu ia atrapalhar o plano da área. Mas
A próxima vez você aprende e não fala isso, por favor. E ficou aprendido. Eu acho que esse ponto que você trouxe é interessante, né? Não, às vezes não é intencional, mas o que é dito pode machucar quem escuta. E esse é o convite, né? Da gente ampliar essa consciência, né? Que bom, essa pessoa provavelmente aprendeu e não vai fazer de novo, né? Mas é uma experiência que você tem que passar. Ou você escuta narrativas de pessoas e se dá conta, né? Sozinho ou sozinha. Isso que você trouxe, né? De como é que foi acontecer? Isso foi dito, outra entrevistada também já narrou, e foi uma mulher, a chefe mulher, questionando. Então, o viés inconsciente ele está presente, né? Em qualquer um de nós, em homens, mulheres. E ela foi demitida, né? Ela engravidou, a chefe falou, pô, como é que você fez isso com a sua carreira? E foi demitida. Mas esse ponto que você levantou da gente estar educando parece pretencioso, né? Mas é mudando o comportamento, que é importante. A gente estava na live de ontem também, em que a Raquel estava dizendo, pô, a mulher está falando, vem um homem e corta a mulher, a gente fala, escuta, para só um pouquinho que eu estou interessado no que ela está dizendo. Isso é uma forma sutil e delicada de dizer, olha, aqui tem um problema. Pegar a bolsa e ir embora gentilmente é a mesma coisa. Né? Então, assim, eu acho que são esses pequenos detalhes que a gente vai ajustando, né? Parando a aresta. A história, por exemplo, você deu um exemplo que eu sou interrompida por mulher também. E é tão ruim ou pior. Porque você olha e fala assim, opa... Mas então, eu não sei, eu realmente parto do princípio que tem muito mais a ver com a natureza humana de cada um. E como você falou, meu papel, imagina, é longe de educar, mas sim é trocar. É tentar, de forma empática, mostrar para o outro como eu acho que funciona melhor para mim. Você quer me influenciar? Eu também quero te influenciar. Eu funciono melhor dessa forma. Leve, bacana, bem-humorada, tentando mostrar dados e fatos. Não tá bom para você, meu amigo? Tudo bem, tá bom. Mas realmente eu acho que, assim, homens e mulheres, eu acho que de uma forma geral, né, eu olho esse lado do ser humano. Tem coisas que não precisa nem atropelar, mas às vezes você está falando com uma pessoa, a pessoa está olhando para o celular. Isso, para mim, é uma das maiores faltas de respeito que existe na vida. E a gente está vivendo muito isso atualmente, porque a gente, hoje em dia, trabalha nesse mundo. Eu mais remota, talvez, do que os outros, porque, né, a minha empresa não voltou, teoricamente. E você está vendo que a pessoa está de corpo presente respondendo um e-mail, porque você tem várias telas. Então, né, aonde estamos? Eu acho que isso, para mim, são muito mais questões do que, de fato, só... Né, eu sei que o foco aqui é a questão homem e mulher. Eu já tive muitos na vida, mas eu não olhava com esse olhar, sacaninha, tá fazendo isso que eu sou... Não, eu falava, meu amigo, evolui na vida, vamos lá. Mas não... Acho que, assim, essa situação realmente, né, da gravidez foi incômoda. Essa desse ano eu fiquei muito feliz de conseguir reagir dessa forma. A história de eu achar que o meu salário era igual ao salário do meu melhor amigo era curiosíssimo. Porque como é que eu guardei o salário dele, não guardei o meu? Foi loucura, porque a gente trocava o salário, enfim. Mas, de resto, né, outro tipo de assédio, esse tipo de coisa, isso eu não... Eu vivi, mas eu acho que eu falo. Eu já tive um chefe, esse era, que perguntou se eu usava drogas. Eu, hã? Então, assim, completamente do nada. Eu não sei o que ele queria com isso, mas, assim, mesmo que ele achasse qualquer coisa... Como assim, meu amigo? Eu sou ex-bailarina. Eu nem bebê. Então, eu acho que... E aí, eu acho que aí, Meline, tinha muito mais uma história de um assédio de outra forma, que o cara queria chegar de outra forma. Mas isso, para mim, na hora eu respondi, não sei, você quer conversar com o RH? A gente pode chamar... Não tem desculpa, assim, eu acho que isso... Eu acho que eu dou uma confrontada na hora. Mas você tem razão, aqui a gente não está falando só de homens e mulheres, não. A gente está falando de homens e mulheres, mulheres e mulheres, e a gente com a gente mesmo. Né? E a gente tem percebido aqui na live que a pior
né? Os piores viés inconscientes somos nós conosco mesmos, né? É verdade. A gente se coloca muito nessas situações, a gente não responde, a gente não pega os melhores lugares na mesa de reunião, a gente sempre está no. A gente se. Né, eu ajudo. É a gente com a gente mesmo. Né? E você tem essa grande vantagem de você aprendeu desde cedo a você com você, né? Não, tem umas tropeços, né? Vamos lá, tem umas tropeçamos também muito. Assim, tem dias melhores e dias piores. Tem dias que eu cedo o lugar, tem dias que eu falo, não, esse lugar agora é meu, é hoje, eu preciso me posicionar. Então, assim, gente, é um aprendizado, né? Diário. Todo dia é um dia. O jogo não está ganho, né? E eu espero que não esteja nunca, porque eu quero viver muito ainda. Então. Márcia Lombardi, muita admiração por você, bailarina. Olha só. O balé carrega muitas coisas. Se eu puder, eu ainda fico pensando como que eu volto para esse palco, mas não estou achando aí no caminho. Aí eu preciso consultar com a Cris para saber como é que eu volto para esse palco, para outra carreira, que eu ainda queria uma terceira carreira, mesmo após os 50, tem mais 10 anos nessa, né? Depois a gente vê. Olivia, a gente também conversou bastante, né, nas lives anteriores, sobre comportamentos típicos femininos, comportamentos típicos masculinos. O que você pensa sobre isso? De novo, eu sei que existem, lógico, mas eu, Lívia, não sou o tipo de pessoa que rotulo típico do homem branco. Não sou. Eu rotulo de uma outra forma. Tem um viés aí que passou por isso, por aquilo. Teve aquele. Seres humanos, né? Seres humanos. Esse não gosta da briga, esse gosta da briga. Esse aí tá esperando eu ali na casquinha de banana. Mas típico masculino e feminino, novamente, eu acho que somos diferentes, sem dúvida. O homem, ele é mais frio. Ele, na maioria das vezes, a gente não pode afirmar o tempo todo, ele é mais prático. Né? Vamos partir de uma coisa básica. Temos TPM todos os meses, ficamos, né, em algum momento da vida do mês, ficamos, né, com os hormônios um pouco mais, né, voláteis do que um homem. Já aí, isso começa aos 13 anos de idade, sabe lá quando que vai parar, meu Deus? Estou esperando parar isso. Quando parar, piora, que eu já estou entendendo essa situação também. Então, e eu não vejo, né? Eu sou casada, eu não vejo. Estou vendo meu marido, mas meu marido é extremamente calmo, graças a Deus, acho que é por isso que estamos juntos há tantos anos. E eu vejo que ele está levando a vida. Esse aí não vai, mas não se estressa, não tem. Mas assim, acho que os físicos são diferentes. Eu falo físico é o corpo. Algumas atitudes são, mas nada que me leve a típico de um homem. Não, eu acho que o que a gente espera, né? O que eu espero de uma relação, e eu adoro uma relação profissional de homem e mulher, adoro, porque exatamente isso eu aprendo todos os dias. Eu olho, eu tenho um chefe que é homem, eu aprendo. Se eu quiser, sobre o olhar antropológico, só aprender com as atitudes, eu vou aprender. Então, é que não dá para ficar antropologicamente avaliando o chefe, eu tenho que ouvir tecnicamente o que ele está me falando e trocar, né, e tentar influenciar. Mas eu acho que tem diferenças, mas nada que me. Não, sabe, não é uma coisa que me impacte tão forte. Já soube que existem pesquisas que mostram que somos, na verdade, iguais. A pesquisa falava o quê, gente? Que somos iguais. Né? Tem uma pesquisa que vocês levantaram em uma das lives. E eu não acho que para começar o nosso físico é diferente. E aí não tem como. Corpo, né? Hormônio, momentos. A gente tem realmente muito mais sensibilidades ao longo do mês. E aí vem a história do balé. Se fosse tudo igual, gente, então tá bom, mulher, vamos lá, salta aí as alturas e o homem sai girando ou sai fazendo o pé na barra como a mulher. Não é. Somos distintos. Mas como é que a gente consegue tirar esse olhar de complementariedade? Porque eu acho que isso que é a beleza da história. Nos bastidores, a gente deu uma conversada antes, a Lívia contou. Bom, primeiro assim, a Lívia chora. Chora. Sei. Ela no trabalho, tudo sabe que ela chora, né? Então, é o típico, dito como comportamento feminino, né? Agora, a Lívia negocia muito bem. A última negociação dela deu um banho.
E você contou um caso muito interessante que aconteceu na Souza Cruz, onde 2 homens quase foram em vias de fato, né? Você Em vez de fato de briga. Em vez de fato de briga, Cris, explica direito. Não, explica aí você. Estou dando só o gancho. Não, vamos lá. Não, você quer pegar por onde? A Lívia chora. A Lívia chora. E a Lívia chora e a Lívia tem fome na hora do almoço. São 2 questões que quem trabalha comigo sabe que der uma hora eu não comi, é um mau humor que toma conta de mim, eu preciso comer, eu não consigo mais absorver nada. Não dá. Então, enfim. É melhor garantir o seu almoço pelo bem-estar da equipe, né? E aí não tem o menor problema em falar, olha só, tem que parar a reunião, acabou, não é insano, 3 horas de reunião, o que é isso? São loucos, eu preciso comer. Obviamente, nunca fiz isso com conselho, mas, enfim, aí tem uma castanha, caso eu precise. Mas, sobre o fato da Lívia chorar, isso é um tropeço, isso é uma dificuldade, não é um tropeço, é uma sensibilidade minha, mas eu sou esse ser humano, a ponto de, né, chorar de ver minha filha outro dia. Eu sou casada com um judeu, minha filha está fazendo catecismo, eu fui ver, o padre foi me mostrar que ela está rezando, quando eu olhei a menina rezando, eu comecei a chorar, o padre ficou chocado. E sim, eu choro. Nessa história que eu peguei minha bolsa e fui embora, o meu olho estava cheio d'água. Mas isso, para mim, não é problema algum. Eu choro e eu consigo falar e me comunicar chorando e expor a minha emoção chorando. Eu não choro e abaixo a cabeça e me jogo no chão. É só um sentimento que, assim como pessoas ficam, né, vermelhas, eu choro, realmente. Meu olho, eu não tenho como esconder. Isso foi durante muitos anos, muito difícil, porque não era sempre que eu conseguia. Eu já tive muito chefe, sim. Porra, vai chorar? Vou chorar. E você pode continuar falando, eu vou chorando, você vai falando e tá tudo certo. E tá tudo certo mesmo. E tá tudo certo mesmo. É uma questão da minha emoção. E eu acho isso hoje em dia maravilhoso. Graças a Deus eu choro, porque eu talvez tenha evitado várias doenças com esse choro. Mas se eu pudesse, assim, né, recomendar, não, assim, a minha filha mesmo dá uma sacaneadinha. Mãe, chorando de novo. Falei, minha filha, estou vendo uma cena do filme, me deixa chorar. Eu vejo alguém cantando, eu me emociono. Eu vejo um comercial, músicas me emocionam, né? Dança, pessoas com arte me emocionam, de uma forma geral. Não me emociono na reunião, isso não. Aí, aqui no chat. No chat, fala. Tá bombando o chat, viu? Porque tem opiniões diferentes, né? Então, aqui o Luiz volta dizendo, eu percebo que as mulheres são as maiores críticas delas mesmas. A Rosilda Gomes fala, em vários segmentos, os homens nos veem como secretárias deles, até para o cafezinho, um absurdo. A Paula Fernandes, Paulinha, mulheres incríveis. Luiz, esse Luiz é meu marido, tá? Luiz, eu choro em comercial bem feito e não vejo problema nisso. A Rosilda, sou mais emoção do que razão, já choro. Não, mas deixa eu contar uma história. Deixa eu contar uma história que essa é importante. Rosilda, sou mais emoção, mas não choro. Essa história é boa, gente. Eu já fui demitida, né? Nem tudo são flores na vida. A gente passa por situações na vida. E ninguém gosta. Isso não é bom. Isso é um chão que se abre. É um vácuo. Aquele brinquedo lá, Cabum, é mais ou menos isso. Abrir o chão, você cai. Cabum. E foi há muitos anos atrás. Eu estava na Oi, né? Então, não foi fácil também querer voltar para a Oi. Uma empresa... Era a terceira vez que a Oi tentou me levar. Agora eu fui, mas muito mais pela liderança da Oi. E aí, nesse processo que eu estava na Oi a primeira vez, o meu gestor, na época, me chamou na sala, e olha como as coisas são loucas. Era um dia que estava sendo demitido só diretor, eu sentei na sala, olhei para a cara dele e falei, bom, ele era diretor, eu não era, uma gerente, eu falei, você foi demitido? E ele, seriamente, olhando para minha cara, eu não, você. Eu não sei se você conhecia isso, Cris. Essa história, não. Aí eu falei, não, tá de sacanagem, isso é um treinamento, é um media training, para ver se eu vou chorar. Porque já sabiam que eu era uma pessoa muito... E aí eu falei, tá fazendo media training, meu chefe está me treinando, tem uma câmera escondida. Porque eu tinha acabado de passar um treinamento de media training com câmera escondida. O que eu fiz, gente? Eu fiz assim, para aí, fulaninho. Tem uma câmera aqui, virei, assim, para procurar a câmera na sala. Quando eu virei, o homem estava chorando. Eu falei, você está chorando por quê? Aí ele falou, porque é verdade. Eu falei, é verdade o quê, gente? Eu não posso ser demitido se eu sou seu braço direito, criatura. Como é que a gente se dá bem? Livre. Gente, a distância mais... tragédia vira comédia, né? Por isso que eu tô rindo, porque na época foi um horror. E ele falou, olha, ou é a minha cabeça ou é a sua, no caso vai ser a sua.
Simples assim. Então, eu acho que assim, e aí não teve como. Aí a Rosilda falou que chora, né? Choro, emoção. Foi um horror, né? O chão que se abriu. Eu saí aos prantos da sala, as amígdalas aqui da cabeça foram sequestradérrimas. Eu soube pegar minha bolsa e ir embora, mas foi muito, muito difícil. Então, isso tem, acho que 20 anos. Não sei se isso tudo, 2000 tem 20 anos, gente. Ai, que horror. Então, assim, olha que evolução, né? Esse ano eu consegui. Passaram. Mas eu acho que não, eu acho que é uma história importante para contar, porque é uma história muito forte, né? Eu não acredito. E aí tem coisas legais para serem destrinchadas. A minha autoestima, ela era muito boa. Eu não acreditava que eu podia ser demitida porque o meu trabalho era bom. O meu trabalho, minha entrega é boa. Por quê? Não tive feedback. Você, de repente, tem que dar um feedback. Não tive. Então, a minha autoestima era boa, mas me deram uma sacolejada. E dali, os outros meses ali foram meses difíceis até eu entender o que tinha acontecido. O que aconteceu? Vamos entender aqui. O mundo corporativo, simples assim. Né? Eu acho que depois de mais velha, a gente aprende muito para quem é que a gente quer dar o nosso tempo. E isso foi uma coisa que a Cris me ensinou muito, né? O tempo é o mais valioso que a gente tem. É o mais valioso, não são os meus filhos, porque se eu não tenho tempo, eu não posso nem ficar com eles. Então, tempo é o que há de melhor na minha vida. Então, para quem que eu quero dar o meu tempo? Para quem que eu dou o meu tempo do trabalho? E hoje eu escolho muito bem para quem é que eu dou esse tempo. Então, acho que assim, a emoção está aí, sempre vai estar, mas acho que aí teve um comentário da Rosilda, né? Tratam como secretária de café. A Rosilda não deixa, Rosilda. Rosilda, a gente tem que falar. A gente precisa falar. Não, o senhor pode ir ali. Eu adoro, isso é uma das coisas que eu mais gosto. Ah, claro, café, primeira porta direita. Ih, Isso aí. é tudo ótimo, gente. Ele vai aprender a pegar. Porque, gente, vamos lá, não é só no trabalho, né? Em casa a gente vive isso também, né? Aí vou ter que falar do meu marido, infelizmente. Espero que ele não abra a porta. Tem a lata do lixo das coisas que são descartáveis, de plástico. E tem uma lata do lixo que não é essa. Ele deixa nessa. Há 15, quantos anos? Eu falei, isso não vai sair voando de lá para cá. Não tem asas, isso não pode voar. Como você acha que você vai daqui para lá? Apenas com a sua mão ou com a minha. E a gente continua no processo de, né, vamos lá, mas estou casada. Então, assim, tá tudo bem. Aqui, Gabriela Rui está falando sensibilidade é uma enorme virtude. Graças a Deus, né, Gabi? São mais emoção do que razão e o choro já veio no trabalho. Lúcia Aranha, nossa, eu sou igual, eu choro bastante. Esse negócio do choro é... A gente está falando sobre mitos e verdades aqui e tudo que a gente está conversando, mas vou fazer a pergunta formal aqui, porque esse é o título da live. Quais são os mitos que você acha que existem por aí sobre mulher na liderança? Ai, Cris, a gente não saiu essa pergunta. Estava escrito lá no roteiro. Ah, Cris, eu não sabia, você não me perguntou essa não, você só falou que ia fazer umas perguntas desconfortáveis para mim, gente. Não dá para trocar não, gente? Vamos colocar aqui outra coisa para perguntar enquanto eu vou pensando? O que é mito e o que é verdade? O que é mito e o que é verdade? Você já falou vários aí, né? Eu falei vários, Cris, assim... Ah, não sei. Bom, vamos lá, verdade. Eu acho que mulheres são mais sensíveis de forma geral. Eu acho que são. Eu acho que são porque a gente cresce primeiro e é um pouco educada assim, com o olhar do cuidado. O cuidado está muito presente na vida de uma mulher. Aí vou voltar para a história do corpo. Você vai falar como o corpo é importante para essa mulher. É verdade. Mas é a gente engravida, é a gente que dá a vida, é a gente que, né, tem a gestação de uma criança. Então, o assunto cuidado ele é muito forte numa mulher. E quando você encontra um homem que tem isso forte nele, eu acho que é uma dupla explosiva de positivo, porque aí é muito bacana, né? O homem consegue ter essa leitura da mulher e a mulher consegue ver que ela vai ser ouvida. Então, eu acho que mulheres são mais cuidadosas de forma geral. Eu acho que homens... o que eu gosto do complemento, que eu acho verdade no homem? Tem uma coisa prática em vários homens que, vamos lá, né? Facilita, né? Não vamos discutir, vamos tentar sair do reme-reme, do mimimi, do não sei o quê. Porque, às vezes, sim, é normal, é feminino. A gente entra nisso. Como eu falei ali no começo, eu acho que a minha maior concorrência é comigo mesma, mas é natural de uma mulher olhar para o lado,
Olhar para uma mulher... Eu vivo olhando para uma mulher bonita, gente. Vivo olhando. Porque eu admiro a mulher bonita. E já aviso logo para o marido, dou um toque que a mulher é bonita ali, que ele pode olhar. Mas, enfim, a gente olha. Eu acho que muito mais do que um homem olhar para um homem bonito quando chega no ambiente. O Dani não fica assim, aí, aquele cara ali é bonito. Tá de olho, né? Enfim, o que eu acho que é mito? Vamos lá. Que homens são melhores que mulheres nas posições ou no mercado de tecnologia. Não, gente, pelo amor de Deus, como assim? Quem falou? Que coisa generalista é essa? Não, eu acho que a vida é um complemento. E vamos lá, o homem pode ser bom um dia, essa mulher nessa mesma posição pode ser melhor no outro. Não existe, generalizar não dá. Acho, né, eu tenho visto muitas coisas, assim, às vezes, né, mulheres numa posição numa área comercial. É incrível, você consegue uma outra tipo de resposta. Não é que um é melhor que o outro, é que a resposta de uma mulher liderando uma área comercial é diferente da resposta do homem. Depende do objetivo da empresa. É que nem compra de mídia de performance, gente. Você vai comprar para alcance ou comprar para conversão? Então, foi mal. É que esse é muito meu mundo hoje em dia. Não tem jeito. O que aquela pesquisa estava mostrando muito é que quando se chega a cargos de liderança, todo mundo tem o mesmo perfil, porque todo mundo precisou trabalhar as suas fraquezas, certo? Então, assim, independente se a fraqueza é feminina ou masculina, quando chegou ali naquele cargo, aquilo ali tudo já foi vencido. Então, está todo mundo equiparado. Quem era mais sensível ficou menos sensível, quem era mais competitivo ficou menos competitivo, e todo mundo está preparado. E é interessante isso que você falou, né? De dependendo da empresa, talvez seja melhor ter uma diretora comercial feminina e não um diretor comercial masculino. E são eu acho que soft skills, de uma forma geral, óbvio, a maturidade tem que trazer isso. Né? Isso eu digo mais. Não sei se isso tem a ver só com o cargo da liderança. A maturidade deveria trazer essa história do soft skill realmente mais nivelado. Mas uma das coisas mais legais que eu sinto é que a minha emoção não está nivelada com nenhum dos meus pares. Eu continuo sendo a mesma pessoa tão emotiva. Não tá. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho muito importante o olhar diverso nessa singularidade, cara. Eu não quero me anular e chegar num momento em que eu fique mais flat. Eu devo ficar e preciso cada vez mais madura, mas acho que, sabe, onde as coisas estão mais niveladas, talvez o que seja melhor de estar nivelado é a sabedoria de saber tirar o melhor do outro. Isso sim, eu acho que isso um gestor é a coisa mais importante que ele precisa saber. Quem é que está no time dele e o que ele vai tirar desta pessoa. O que ela vai ser melhor. Não é ficar trabalhando no que ela é pior só, porque isso não vai ser uma resposta boa para a pessoa individualmente, para a empresa. O que eu tenho que dar é mostrar, fazer essa pessoa que é boa nadar de braçada no que ela é boa. Porque isso é uma resposta muito melhor. Não sei se deu para entender. Deu sim. Glaucia Montanha fala, no final será sempre sobre empatia, né? É verdade, dona Glau, é verdade. Essa é uma pessoa super empática, surgiu há pouco tempo na minha vida, e é verdade mesmo. No final é isso aí, eu acho que... por que as pessoas, né, algumas têm mais relevância ou não? Porque elas param, olham e se colocam no lugar do outro, falam, o que esse cara realmente está querendo me falar? Né? Que foi o caso ali da pessoa que, né, que eu desenho. O que de verdade ele está tão irritado assim, que ele está sendo agressivo comigo? Eu tive que raciocinar isso naqueles segundos. Falei, entendi. Ele não está entendendo tão profundamente assim, está querendo resolver logo, está cansado, está com pressa, deve estar com fome, xixi. Tá, mas não vai montar em cima de mim. Então, beijo, tchau. Não vai me agredir. Eu acho que isso que é também a gente colocar os limites, né? Saber quando as barreiras, né? Que essas barreiras são ultrapassadas e colocar os limites. Acho que isso é importante. Excelente ponto, Melim. Eu, durante muito tempo na vida, não tive limites, talvez de saber parar e me levar à exaustão, à estafa, ao burnout. E isso talvez seja, novamente, né? Eu acho que isso é um tema muito importante no mundo atual. Entre outras coisas que estão surgindo, que a gente começa a ver, né?
Uma estafa que, aos poucos, a pessoa, se ela não souber anunciar, pode levar numa desistência silenciosa, e, aos poucos, no mundo digital, a gente vai perdendo as pessoas sem saber que elas estão indo embora, e quando você vê a pessoa pede demissão em um dia, ela foi. E uma pessoa maravilhosa foi. Então, acho que isso... Ou adoeceu, né? Às vezes tem pessoas que chegam no limite, elas não se deram conta e elas não, de repente elas estão, né, fora do jogo. A gente voltou de novo para a questão do... Quando você falou de limites, eu acho que Meilin estava falando de limites externos, e na mesma hora a Lívia trouxe para o limite interno, né? Eu não dou limite para mim e eu entro num burnout. Preciso aprender. Mas uma coisa está conectada com a outra, na minha opinião. Não, lógico, porque o limite externo, quem é que dá? O limite... Gente, o mundo é no boundaries, no limit, se você quiser. Quem é que vai colocar o limite no horário, desde o horário de trabalho, até a invasão da criança? Não tem outra opção, não tem outra Lívia aqui. Ou é comigo ou não é. E isso é uma história, voltando, acho que é a Rosária que falou, se a gente não der uma olhadinha com simpatia e pedir para ele pegar o cafezinho dele e um para mim, por favor, que eu aceito. Gente, e aí com muita leveza, eu acho que também essa é a história, né? Volta aqui a empatia da Gláucia. Por que eu vou fazer isso de forma agressiva? Eu não sei se alguém falou para ele que ele também tem braço, mão e que ele devia pegar o café e lavar a louça também. Vai lá. Aí tudo bem, se isso continuar acontecendo, aí é outra história. Aí a gente tem que conversar seriamente com o rapaz. Olha, a gente tem 10 minutos, ainda tem 4 perguntas aqui, ainda tem pergunta no chat. Então, Meilin, decide aí o que você quer perguntar agora. Bom, eu vou perguntar sobre a questão dos principais desafios que uma mulher que deseja ocupar uma posição de liderança precisa ter no seu radar. O que você diz para a gente sobre isso? Meilin, eu vou voltar de novo e pensar na pergunta assim. Eu acho que essa mulher, ela... Eu acho difícil. Eu estou imaginando a pessoa chegando para a Cris fazendo um coach. Eu quero ocupar uma posição de liderança. Eu acho que o pensamento dela deveria ser: eu quero crescer na minha vida, Cris. Eu quero evoluir, eu quero cada vez mais atingir, né, posições que me nutram, que eu aprenda mais. Aí, se esse é o ponto, se a pessoa quer crescer, o primeiro de tudo, ela precisa de um planejamento para essa história, né? A gente, talvez, né, para assumir uma posição de liderança que envolve aprendizado, crescimento, como é que a gente chega lá? E aí é olhar para isso e pensar: onde é que eu estou hoje? O que eu quero fazer? E o que eu quero fazer é o que me faz feliz. É simples assim. Porque você não vai fazer bem o que você não faz feliz. Então, vamos combinar, gente. Se eu agora, a partir de 60 anos, vou ser feliz fazendo um talk show, Cris, você vai ter que me preparar para isso. Eu já vou te falando que vamos ter um contratinho, um FIA, para você me preparar para isso. Porque é isso que me faz feliz. Então, eu não acredito que a gente... E cada vez mais, eu não acredito que a minha filha vai trabalhar com algo que ela não seja feliz. E essa é a liberdade que a gente tem que dar. Então, um olhar onde estou e aonde eu quero chegar. E nessa jornada, é uma jornada, novamente, isso não é da noite para o dia. Eu falei muito sobre isso numa palestra que eu fiz dessa transformação de balé para executiva. Isso é uma jornada que tem que ser desenhada. O que eu preciso fazer? Eu preciso aprender que tipo de técnica eu preciso, talvez, para ocupar essa posição. Então, se eu quero galgar a parte de imprensa, né, atualmente, o que eu preciso fazer para saber melhor a parte de imprensa? Estudar alguma coisa? Aprender? Eu parto desse princípio, Meilin, porque a minha história é: eu não dava pirueta, eu tinha que aprender. Treina. Eu não dava GT, enfim, sou dança, eu tinha que aprender. Treina. Treina um dia, 2. Então é isso, a pessoa tem que aprender. O segundo ponto são as soft skills mesmo. Então, pensar, né? E aí talvez um processo de coaching para alguém que quer almeja um crescimento, uma mudança, seja muito importante para ela entender o que ela tem forte, né? O que ela pode extrapolar e dar mais visibilidade aos outros e o que ela precisa desenvolver, porque todo mundo precisa desenvolver. Quando eu falei aqui que você tem que nadar de braçada no que você tem de bom, você tem. Mas eu preciso desenvolver várias coisas. Então, ela precisa ter essa consciência. Né? E por último, que eu já falei, é a história... Vamos olhar para algo que te faça realmente, que você acha que te faça feliz. Às vezes a gente não sabe. Então, elimina o que não te faz feliz, porque isso já ajuda bastante. Então, né? Agora, relacionamento é uma das coisas mais importantes nessa vida. E relacionamento não se cria, né, sendo uma pessoa sem empatia, fechada. Relacionamento se cria conectando.
ouvindo as pessoas. Então, qualquer posição de liderança, como eu comentei, uma pessoa numa liderança sábia é a pessoa que olha o seu time e entende essa composição. Porque você é líder, você não faz nada sozinho, gente. Você precisa das pessoas. Você é o reflexo delas, você só arredonda. Então, realmente, você precisa desse olhar, dessa composição deles. Então, eu acho que assim, não é uma resposta fácil, né? Porque uma pessoa de o que ela não deve fazer, talvez seja, pelo amor de Deus, não almeja nada que você acha que vai ganhar bem, mas não é legal. Esquece essa história, gente. Você vai ganhar bem se você fizer algo que você goste. Pelo menos é isso que eu falo muito dos meus filhos, assim, não dá. Talvez eu tenha largado parte de eu ter largado o balé, sim, é porque no Brasil a arte é muito difícil. Mas eu estava no melhor lugar que eu podia estar no Brasil. E eu não ganhava como eu achei que eu pudesse. Então, beijo, tchau. Muda de profissão. E uma coisa é consequência da outra, sabe? Muito bem. Eu acho que dá para fazer mais uma pergunta. Eu acho que sim, dá para fazer mais uma pergunta. Eu estava lendo a pergunta da Gláucia aqui e me parece que ela já andou respondendo. Para mim, eu tenho a impressão que já respondeu mais no início da live, quando a gente fez uma pergunta parecida, né? Gláucia, dá uma olhada Depois dá uma olhada na gravação, vai ficar gravado no LinkedIn e no YouTube, né? E foi uma das primeiras perguntas que a gente fez, né? História de liderança. História de a sua vida do balé, o que você trouxe do balé para sua liderança? É exatamente a pergunta. Olha, tem duas perguntas. Uma delas é: que mensagem você deixaria para as mulheres que gostariam de chegar à posição de liderança? Você acabou de falar, né? Eu senti que sim, exatamente. Ela deu várias. Faça o que você gosta, né? Respeite-se. Então, a outra pergunta era: que tipo de ação as organizações ou os gestores poderiam adotar para promover um ambiente que fosse confortável, já que a gente está usando essa palavra, para homens e mulheres? Me parece que você trabalha numa empresa que já é assim. Então, talvez você possa usar isso como exemplo. A gente está evoluindo para isso. Quando eu entrei 2 anos atrás, não. Eu acho que a gente está num processo de evolução, que talvez seja o que eu mais gosto de fazer, né? E o processo de evolução tem uma dificuldade de você, às vezes, achar, como você está dentro, não está mudando nada. Ih, meu Deus, demora. Mas é uma jornada. E hoje eu vejo, sim, eu acho que existe uma preocupação da liderança em ter mulheres em posições de liderança. Então, se eu tiver 2 vagas, 2 pessoas aptas, homem e mulher, eu acho que, assim, na minha área, mulheres funcionam também muito bem. Então, existe uma preocupação. E porque, aí você pode me falar, Lívia, mas você falou o tempo todo que não tem essa distinção, mas eu acho que a gente precisa ajudar a dar força neste momento. A hora é agora. Se a gente não se ajudar e não fizer Tem 2. Os 2 são ótimos, mas a mulher pode ser um pouquinho mais nesse ponto, e acho que eu opto pela mulher e falo isso com tranquilidade. Eu preciso ajudar nessa história. Então, acho que assim, as empresas precisam ter um olhar realmente, né? Primeiro, saber percentualmente equilíbrio nas funções de liderança, como é que estão, e a gente tem evoluído, tem crescido. Mas, acima de tudo, gente, são as práticas do dia a dia, né? Que valores que essa empresa tem e que a gente quer que sejam replicados e repetidos. Então, né, projetos de educação para mulheres em tecnologia, projetos de treinamento para soft skills, é que eu não acho que isso é só para mulheres, eu acho que isso é de uma forma geral para todo mundo. Então, isso eu não vejo. Acho que, assim, a gente tem projetos de diversidade fortíssimos, mas eles vão muito além da mulher. Porque eu acho que tem outras causas muito complicadas. Talvez, realmente, a maturidade feminina na Oi, ela é bacana. Na minha área, então, ela é ultra representada. É uma área onde a sensibilidade da mulher ela impera mais em comunicação. Então, não vejo assim, né? Não acho um desespero. Acho que a gente está no caminho certo, mas acho o seguinte: a empresa precisa estar atenta. Quem é CEO de uma empresa ou tem uma empresa pequena e nunca olhou para isso, temos um problema. Por tudo que a gente falou.
Não é porque um é melhor que o outro, mas pela complementariedade. E aí eu vou um pouco além, das visões diversas. Porque é muito bom ter homem e mulher, ter gente que pensa diferente, é bom ter, né? E aí, homem e mulher, não estou significando, né? Eu adoro ter todos os tipos. O olhar diverso é o melhor. Ele me desafia. Eu adoro quando uma pessoa fala uma coisa que realmente é diferente do que eu imaginava. Eu fico, meu Deus. E agora eu já estou naquele exame do tipo, ai, meu Deus, será que são pensamentos de gente de 50 anos? Ah, só pode ser de 50 anos. Essa caceta, tem que aprender. Então, acho que isso é importante, sabe? Muito importante. A diversidade das pessoas de 20 anos no time e as de 50. Acho que a gente fala de uma coisa outra, que vai acabar, já acabou, mas da idade. Essa é uma história que. Essa sim, eu acho que é uma história que na mulher pesa. E aí, Cris, essa eu quero, é verdade, a gente não falou sobre isso. Eu tenho uma questão, eu tenho uma preocupação, porque acho que homem, e eu posso estar errada, e depois que se eu estiver errada, alguém me pinga no privado. Homens acima de 50 não são tão questionados se quiserem se recolocar. E mulheres, eu acho que sim. A gente tem uma luta pelo não envelhecimento que é insuportável. Eu não gosto de cabelo branco, eu não vou ficar de cabelo branco, mas assim, eu tô cansada. Gente, assim, eu ainda quero muito trabalhar. Então, eu acho que isso eu vejo como um desafio. Meu próximo passo, quando eu sair da Oi, eu não sei quantos anos eu vou estar, mas eu já tô com 50. Então, como é que é essa história, sabe? Isso eu acho um desafio muito grande para as mulheres. É uma pena que a gente já chegou no fim da live, né? Eu sei. Mas esse é um ponto aí que também foi intrigante. Não, esse aí pegou pesado, né? Porque eu sou mais do que 50, né? Eu já estou lá bem para frente. Mas eu queria pegar esse gancho aí, o gancho, né? Eu queria pegar a live como um todo, né? Que a Lívia falou tanto de coaching, né? Obrigado por falar tanto de coaching, né? De como isso é importante. E de quanto a gente tem um autoconhecimento, onde a gente luta com a gente mesmo para ser melhor, né? Porque é isso que a gente está vendo que acontece com as mulheres, com a grande parte das mulheres nas posições de liderança, é essa luta interna contra esses sabotadores internos que geram a síndrome do impostor, que gera essa coisa que a gente precisa estar se provando o tempo inteiro, né? Essa perfeccionismo, não posso deixar a bola cair, não posso deixar a bola cair em casa, eu tenho que olhar a lixeira dentro de casa, se o lixo está num negócio reciclado, mas eu tenho que fazer isso também dentro do trabalho. E foi pensando nessas mulheres que eu e a Menin tivemos a ideia de fazer esse coaching, que é um programa de coaching de grupo para mulheres líderes, né? Então, o coaching de grupo é muito legal porque são várias mulheres juntas trazendo as suas questões com seus objetivos individuais, mas esse bate-papo em que uma fala da experiência e conta a sua história ajuda na solução da outra, né? E a gente entra como os promovedores de perguntas que geram insights e que garantem que todo mundo vai ter seus objetivos atingidos. Se vocês que estão aqui acharem que isso faz sentido para vocês, ou se conhece gente que está precisando ter esse empurrãozinho, entre em contato comigo ou com a Meilin, né? No nosso LinkedIn aqui. E foi muito bom. Obrigada. Muito bom. Podia ficar conversando aqui uma hora ouvindo as suas histórias, viu? Muito obrigada. Que a Polônia, em breve eu te visito aí. Venha. Aqui. O meu é em Pinda, tá? Pindamonhangaba, eu tô. Luciana Aranha, tenho 60 anos, estou no mercado. A Cris Cerqueira tem que fazer a segunda parte, estava ótimo. Glaucia Montanha, parabéns pela lucidez e pontos apontados sobre esse tema. E é isso aí. Muito bem. Obrigada. Boa noite a todas. Beijo. Beijo. Beijo, gente.